Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como utilizar a Router CNC para a produção de placas de circuito impresso de face simples. Bom, no vídeo 17 dessa série, eu mostrei como obter os arquivos G-Code, os arquivos .nc, que vão ser utilizados agora lá no G-Code Sender, para ser enviados para a Router CNC. Então, caso você não tenha visto ainda o procedimento de geração desses arquivos, pessoal, consulte aí a lista de vídeos de referência na descrição desse vídeo, ok? Bom, então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como operar a máquina, pessoal. Então, todas as técnicas que nós vimos nos vídeos anteriores vão ser aplicadas, tá? Inclusive a parte de detecção da superfície da placa de forma automática, o nivelamento automático. Todos esses passos vão ser apresentados, tá? A sequência que você verá nesse vídeo foi aquela que eu obtive o melhor resultado até o momento, ok? Então, vamos direto para a produção. Bom, pessoal, então observe que eu tenho aqui na posição, já na mesa de usinagem, a placa de circuito impresso a ser trabalhada, tá? Eu já coloquei o probe para fazer o processo de detecção do ponto zero, da superfície da placa, e também o autonivelamento. E o primeiro arquivo a ser trabalhado, pessoal, é o arquivo de isolamento das trilhas, tá? Conforme você pode ver aqui no G-Code Sender, eu já carreguei esse arquivo, tá? Abri ele aqui. Agora, o que eu começo fazendo é a detecção da superfície, por isso que eu já deixei fixado o probe. Lembrando que conforme nós vimos lá no vídeo 17 dessa série, pessoal, a fresa que eu estou utilizando aqui, ela tem um perfil em V, com um ângulo de 60 graus, e a ponta dela vai ter um diâmetro ali de 0,2 milímetros, ok? Então, certifique-se que você colocou no eixo X e Y a fresa numa posição onde você consiga deslocar ela aqui nos dois eixos sem tocar nenhuma das pinças que estão fixando, a placa de circuito impresso. Tá? Lembrando que ela vai estar ali na posição 0 para X e Y. Então, vou iniciar aqui fazendo o procedimento de detecção da superfície. Está lá X e Y, posição 0, e Z está lá 1,8 milímetros. Pronto, definiu o ponto 0 do eixo Z e levantou ali 0,78 milímetros. Próximo passo, pessoal, é a parte do mapeamento para o nivelamento automático. Então, usando a Toolbox Auto Leveler, vamos usar o arquivo já carregado de trabalho. Certifique-se em que essa caixa de texto aqui, pessoal, esteja marcada para que a gente consiga ver aqui os pontos de mapeamento, tá? Às vezes não aparece aqui, pessoal, só você marcar e desmarcar aqui de novo que vai aparecer, tá? Então, tá ali, ó, a princípio tem apenas 4 pontos, tá? É uma placa pequena, mas nós vamos aumentar a quantidade de pontos, reduzindo esse valor aqui em resolução, tá? Vou chutar um valor aqui, ó, 15 para começar a mexer, tá? Olha lá, tem uma quantidade aqui, ó, vamos ajustar aqui para 14, já faz uma quantidade boa aqui de pontos de medição para o mapeamento. Eu vou deixar a altura em Z aqui com 3 milímetros, tá, pessoal? Para não ficar demorando tanto esse processo de mapeamento, ó, observem bem para que a fresa não fique levantando tanto ali no eixo Z, tá? E ele vai buscar aqui até menos 5 milímetros para tentar encontrar a superfície. Tá? Então, lembrando, pessoal, eixo X e Y tem que estar zerado para considerar aqui que esse ponto, onde nós temos aqui esse marcador amarelo, seja então o nosso ponto zero, ok? Então, eu vou iniciar o processo de mapeamento para fazer o nivelamento automático. Scan Surface.
Pronto, pessoal. Feito o mapeamento, né? A gente consegue observar aqui que há um certo desnível. Em algumas partes a gente consegue ver a trilha, né? O percurso ali da trajetória, e algumas não, né? Então vamos aplicar aqui no G-Code, né? Só vou tornar esse mapeamento agora não visível, pessoal, para que a gente possa acompanhar aí a trajetória conforme a máquina for executando o trabalho, ok? Vou remover aqui então o fio do probe. E hora de começar então o isolamento. Vou ligar o spindle. E o processo então vai ser inicializado. Aí está então, pessoal, primeira etapa concluída, né? Temos o isolamento das trilhas, né? Então observe aí que ficou um resultado bem interessante, né? As trilhas estão bem isoladas. E agora é substituir a fresa por uma de 0,8 milímetros, né? Uma fresa de topo raiada, que será utilizada para fazer a furação. Mas antes, pessoal, o que eu costumo fazer? Posiciono a máquina para X e Y na posição 0, tá? Então aqui em Jog Controller, pessoal, eu vou colocar aqui na posição X, observe que ele está em 5,78 negativo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 5,78, só que agora eu vou fazer esse movimento positivo. Agora eu vou fazer isso para Y, né? Ele está 14,4. Ele está positivo, eu vou fazer negativo. Isso por quê, pessoal? Agora quando eu vou substituir a fresa, eu vou ter que novamente encontrar o novo ponto zero da superfície, tá? Para que ela aprofunde conforme nós configuramos lá no vídeo anterior. Então eu vou trocar a fresa aqui e já retorno. Chave 14 e 17 aqui, né, pessoal? Lembre-se de fazer isso, pessoal, sem aplicar nenhum torque muito aqui, no sentido de deslocar no eixo X ou Y a máquina, né? Para não perder o passo. Agora, voltando o probe. E lá no G-Code Sender, pessoal, vamos fazer a detecção do probe. Observe lá que ele está com 14,96 positivo em Z, né? E o probe distance aqui está configurado para menos 10. Isso significa que se eu pedir aqui para a máquina encontrar a superfície, ele vai descer até no máximo 10 e não vai encontrar provavelmente aqui, pessoal, a superfície da máquina. Eu tinha levantado 15 milímetros, né, pessoal? Fora a troca da ferramenta, que tem um comprimento diferente. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Para mostrar o que acontece quando ela não encosta, né, pessoal? Eu vou iniciar o probe aqui. Observem lá o efeito.
Ó, não encontrou, certo? E foi gerado um alarme. Esse alarme foi por quê? Porque eu não consegui encontrar a superfície da placa. Então eu vou vir aqui, ó, destravar, certo? E vou executar novamente. Como agora a fresa já está mais próxima, provavelmente agora ela encontre. Vamos ver. Pronto, pessoal. Foi zerada então a superfície da máquina, né? Então não se assuste aí caso você esteja fazendo o seu processo de detecção da superfície, a máquina não encontrar, ela vai gerar um alarme, basta reiniciar o processo, tá? Ok, pessoal, agora eu vou então abrir o arquivo, né? Carregar o arquivo de perfuração, que no caso aqui vai ser o arquivo PTH, né? Mas é o .nc. Olha aí, então, pessoal, no G-Code Sender nós temos as trajetórias, né? E os pontos de perfuração. Agora, o que eu vou fazer? Remove o probe. Ligou o spindle. Começa a festa. Observe, pessoal, que o movimento de descida do EXZ é bem lento, conforme nós configuramos lá no Flat Gun, né? Lembrando que o objetivo é não causar um estresse mais do que o necessário na ferramenta de perfuração. Mesmo porque eu estou só com uma fresa de 0,8, se eu fosse substituir teria que ser por uma de um diâmetro diferente. Bom, concluída mais essa etapa, hora da nossa fresa de topo raiado de 2,5 milímetros para fazer o corte do perímetro. Mas lembre, né, pessoal, primeiro posicionando a máquina para X e Y no ponto zero, ok? Fresa na posição, pessoal, mais uma vez fazer a detecção do ponto zero. Removendo o probe. Abrir o arquivo aqui do corte final, né, para o perímetro, que vai ser o Edge Cuts. Tá aí, então, pessoal, lembrando que vai ter os tabzinhos, ó, conforme você consegue ver aqui no Visualizer do G-Code Sender, tá? Ligando o spindle e vamos iniciar o processo, tá? Só vou colocar aqui um papel, como a parte de eletrônica que está aberta ainda, pessoal, para não ficar voando muita coisa aqui em cima, eu vou deixar esse papel aqui por enquanto, só para não cair nada na fonte, que essa parte é a que gera mais pó, né? E vamos começar.
Tá, então, pessoal, executamos os 3 arquivos. Vou remover a placa aqui da mesa de usinagem e vamos ver como ficou. Aí está então, pessoal, como que ficou a placa no final do processo, né, de usinagem dos 3 arquivos, né? Isolamento, perfuração e, por último, foi feito o corte, né? Então, foi feito aqui, todos os furos estão vazados corretamente aqui na plaquinha, tá? E agora basta fazer a solda dos componentes aqui, montar e testar, ver se o circuito está funcionando adequadamente, né? Mas, pessoal, ficou muito bom aqui o acabamento, tá? Eu sugiro sempre que vocês terminarem aí de fazer esse tipo de processo, verifique se não ficou nenhum material, né, entre as trilhas, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um pouquinho, uma camada bem fina aqui, ó. Não sei se é visível na câmera, pessoal, mas é bem fininho mesmo entre essas trilhas, porque foi feito o isolamento dessas 2 trilhas, não está tocando uma na outra, nem com esse pequeno filete aqui de cobre, tá? Se ele tiver solto, pessoal, eu sugiro que você remova, no caso que está bem fixo, né? Está bem colado aqui ainda o cobre na placa, tá? Alguns materiais ainda vão ficar aqui no cantinho, ó, pessoal, ó. Aqui, ó, esse material aqui, essa porção de cobre aqui, ela não está conectada em nada, tá? E lógico, quanto mais camadas a gente fizer lá no processo de isolação, né, pessoal? Nós vamos fazendo mais passadas aqui, isso aqui vai tendendo a reduzir, né, esse material excedente aqui, só que torna o processo mais lento, tá? Mas o que é aqui, pessoal, é mais do que suficiente para a utilização da placa. Lembrando, né, pessoal, que é protótipo, né? Então, as medidas, os valores utilizados aqui no processo estão no vídeo anterior, tá? Onde foi gerado os arquivos. Eu sugiro que vocês vejam com bastante atenção. E aqui nesse vídeo foi mais a parte da operação da máquina para vocês verem como que fica, tá? Então eu vou soldar os componentes aqui para a versão final para mostrar para vocês como que fica após tudo montado, ok? Aí está então, pessoal, circuito todo montado, tá? Condicionamento de sinais para o TC, né? Transformador de corrente para o osciloscópio, tá? Lógico que ele vai espalhar um pouquinho aqui, pessoal, o estanho, porque eu não tenho máscara de solda nenhuma aqui, tá, pessoal? Mas é só soldar com cuidado aí e vocês vão conseguir fazer uma solda de qualidade. Mas ficou bem montadinho aí, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar ele aqui na saída desse amplificador para vocês verem lá no osciloscópio o funcionamento desse circuito, tá? Embora ele já tenha apresentado a montagem anterior dele no vídeo específico, né? Tá na descrição desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou a operação dele aqui após a confecção aí da placa na CNC. Pronto, então, pessoal, vou ligar aqui a placa. E agora eu vou aplicar o sinal na entrada do amplificador e a gente vai medir a corrente de saída do amplificador nessa carga resistiva. E aí está então, pessoal, o resultado do funcionamento aí da placa de condicionamento de sinais. É totalmente operacional aqui já, trabalhando em conjunto com o osciloscópio para fazer a medição da corrente alternada aqui, né, de saída do amplificador. Bom, pessoal, fica à vontade agora para deixar algum comentário, né, dizendo a sua impressão sobre o acabamento final aí da placa de circuito impresso, né, pessoal? Ou alguma crítica, dúvida ou sugestão. E também deixe seu like, né, caso tenha gostado desse vídeo. E também verifique se você já está inscrito no canal, né, pessoal? Ative as notificações para ser avisado sobre os próximos vídeos. Forte abraço e até logo!